Aqui, ao nos depararmos com a vida, nós nos deparamos com um movimento. E nós desconhecemos a origem desse movimento, o fundamento, a estrutura, a natureza, a base do movimento. Isso é algo desconhecido para todos nós. Aqui juntos, nós estamos investigando a verdade sobre nós mesmos. Todo o nosso empenho aqui é em direção a este aprender sobre o autoconhecimento. É neste aprender que se revela o movimento da vida. Este misterioso movimento que nós desconhecemos. A autodescoberta, ela é a chave para a visão da vida, como de fato ela está acontecendo. É quando tomamos ciência do movimento. O sábio Ramana Maharshi, ele deixou uma expressão. A expressão é Atma Vichara. Atma Vichara, em português, seria autoobservação ou autoinquirição ou autoinvestigação. Nós nos aproximamos da vida quando nos aproximamos de nós mesmos para esta autodescoberta. Este olhar direto para aquilo que nós somos requer a presença da meditação. Quando as pessoas perguntam meditação, o que é? O que é meditação? Em geral, elas identificam a meditação com alguma técnica ou prática sendo feita. É como as pessoas conhecem ou se aproximam daquilo que é conhecido como meditação aí fora. Aqui, a verdade sobre a meditação é a aproximação desta observação do movimento do eu, do ego, o que requer a presença do autoconhecimento e não a técnica de uma prática chamada autoconhecimento ou uma técnica chamada meditação. Aqui a nossa ênfase consiste em descobrirmos a verdade desse movimento. Afinal, o que é que está se movendo? Qual é a verdade sobre este movimento? Então, todo este movimento que encontramos na vida, nós estamos diante de uma incompreensão, de um equívoco, de uma forma de perceber equivocada, ilusória, falsa, porque estamos vivendo em nossas mentes. Estamos vivendo dentro de uma psicológica condição interna, ilusória. Há uma pequena história de dois monges que discutiam. Eles estavam olhando para a bandeira do templo. Lá estava uma bandeira tremulando. Um dos monges disse para o outro: observe como a bandeira balança, como ela se move. O outro disse: o que você está vendo?
Ele disse: a bandeira, observe. E esse segundo disse: não existe nenhuma bandeira tremulando. O que tremula é o vento. É o vento que balança. Não é a bandeira que balança, é o vento que balança. É o vento que tremula. Um dizia que o movimento era da bandeira e o outro dizia que era do vento. Depois de alguns minutos, o mestre se aproxima e escuta aquela discussão entre os dois. E naquele momento, o mestre pergunta: do que vocês estavam falando? Aí um, buscando a concordância do mestre, disse: mestre, observe, a bandeira se move. É só o movimento da bandeira. O outro interrompeu e disse: mestre, repare, eu acabei de explicar para ele, é tão evidente isso, repare, é o vento que se move, e não a bandeira. É o movimento do vento e não o movimento da bandeira. Nesse momento, o mestre olhou para ambos e disse: só há um movimento. Não é o movimento da bandeira, nem o movimento do vento. Há um único movimento presente. Esse movimento é o movimento da mente. Quando o mestre acabou de dizer isso, eles silenciaram e permaneceram em silêncio. Aqui na vida há um único movimento. Esse movimento continua sem ser visto, compreendido, esclarecido. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre nós mesmos, da verdade sobre a mente. É a compreensão do movimento da mente, a clara visão de um único movimento presente. A clareza sobre este movimento é o fim para este movimento. Porque aqui temos o fim da mente. Então não existe mais bandeira, vento ou mente. Há uma realidade presente além do movimento. Assim, a vida como ela acontece, ela permanece para nós um mistério que o pensamento quer resolver, que o pensamento quer decifrar, que o pensamento quer compreender. E ele não pode. Aqui juntos nós estamos com você investigando a verdade sobre a mente. Qual é a verdade sobre a meditação? O que é meditação? Meditação é o encontro com a verdade da vida como ela se mostra, sem qualquer pensamento sobre ela, ideia, conceito ou crença sobre ela. É o fim do movimento do conhecido, é o fim do movimento do pensamento, é o fim do movimento da mente. A visão da vida, como ela acontece. Portanto, a autoobservação é a beleza deste encontro com o momento presente, olhando para o movimento dele, para o fim deste movimento. Todo movimento aqui, neste momento, é o movimento equivocado da avaliação do passado, da avaliação do pensamento. A forma como você lida com as pessoas, como você lida com você mesmo, como você lida com o momento presente, com as experiências que surgem, com tudo que acontece, a partir deste movimento que é o movimento do pensamento. É algo problemático. A presença da realidade divina, a presença da realidade de Deus, é a ausência do movimento.
Algo novo está presente, não é mais o movimento da mente, não é mais o movimento do pensamento, não é mais o equívoco, a ilusão daquilo que é externo ou daquilo que se mostra aparentemente interno, mas que ainda permanece ilusório. O encontro com a verdade daquilo que é você, essencialmente, em seu ser, em sua natureza verdadeira, é o fim desta interna, desta psicológica, deste movimento equivocado de identidade presente no pensamento, na mente. O contato com a realidade divina, a resposta para a pergunta como encontrar Deus. Essa é uma pergunta muito comum para aqueles que estão envolvidos com o movimento da vida. Sim, de fato, a vida se constitui em um movimento. Ao menos a vida como nós conhecemos, como nós reconhecemos. Porque reconhecemos e conhecemos a partir do passado, a partir de todo o movimento de memória, que é o movimento do próprio pensamento. Portanto, o que significa este encontro com Deus, para aqueles que procuram o encontro com a verdade? O encontro com a realidade divina é a constatação daquilo que aqui está presente, além da mente. Portanto, além do movimento do pensamento, além deste interno movimento psicológico, e além de qualquer ideia de algo acontecendo lá fora como um movimento. Como no caso dos dois monges, o movimento era externo. Quando o mestre se aproxima, sinaliza aonde está de fato o movimento. Agora, qual é a verdade sobre o movimento? Você tem a visão da verdade sobre o movimento quando se auto-investiga? É a presença da Atma Vichara. Quem sou eu? Qual é a verdade sobre este sentimento, emoção, sensação, percepção? No ego, a inclinação, neste eu, a inclinação, na mente, a inclinação. É de olhar para a experiência, sempre, invariavelmente, a partir do passado. Então, nós estamos vendo o mundo com o colorido de uma lente, que é a lente do pensamento. O seu contato com as pessoas, o seu contato com as situações, o seu contato com você mesmo, os diversos estados internos em que você se encontra, eles não são resolvidos porque eles não são vistos à luz desta compreensão. Eles não são vistos dentro desta clareza e visão. A forma como nos aproximamos dos problemas dentro de cada um de nós. E também neste mundo externo. É a forma a partir do movimento da mente, do movimento do pensamento. Nós não sabemos lidar com o rancor, a mágoa, a tristeza,
a ansiedade, a depressão. Não sabemos lidar com o medo. Não sabemos lidar com os pensamentos. Não sabemos lidar com esses sentimentos que surgem. Nós não sabemos lidar com o outro, com ele ou ela. Nós não sabemos lidar com incidentes, acidentes, com situações inesperadas. Há uma interna condição em nós não resolvida, que se mostra sempre como um problema não solucionado, como um problema não terminado. É a presença da mente como ela acontece, como ela funciona. Nós não compreendemos a verdade sobre nós mesmos, porque nós não nos estudamos, nós não nos auto-investigamos. Então, o que é o contato com a meditação? É a aproximação deste momento, é o olhar para este momento, é o perceber este momento sem o movimento, sem o equivocado movimento, conflituoso movimento. O resultado da memória, que é a presença do movimento, do pensamento. Podemos olhar para a vida sem o pensamento, sem o colorido da lente, dessas lentes, deste particular modo de sentir, pensar e agir. Então, estamos diante da vida, como de fato ela é, não como a mente nos faz ver, não como a mente nos faz perceber. Então, um novo espaço está presente. Esse espaço é o espaço do encontro com Deus, com a verdade. Portanto, para a pergunta como encontrar Deus, olhe para o movimento, se torne ciente do movimento. Então, nós temos o fim para o movimento. Algo indescritível está presente. Algo além das palavras, além dos pensamentos, além da particular visão que o pensamento nos faz ter, nos faz particularmente perceber. O seu contato com a vida é a vida se revelando como sendo esta realidade divina, quando o sentido do eu não está, quando o sentido do ego não está. Não existe nada mais importante na vida do que ter uma aproximação dela de uma forma real. Uma aproximação que se torna possível quando há autoinvestigação, quando temos a presença deste aprender sobre nós mesmos, quando temos este espaço novo que surge de silêncio, quietude, onde não existe qualquer movimento. Esta é a visão da sabedoria, é a visão de Deus, é a visão da verdade, daquilo que está presente quando o ego não está. É o que estamos aqui juntos, trabalhando com você. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, aprofundando com você estas questões, esta auto-inquirição, esta auto-investigação. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar.
sábado e domingo de encontros online que nós temos. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é olhar para o movimento do pensamento? Ao olhar para o movimento do pensamento, você se torna ciente da ilusão do observador. Eu chamo de observador a ilusão de que você é alguém que pensa.